Você sabia que você pode estar hoje sabotando a sua própria vida com o que você fala? Com o que você está falando e declarando hoje? Em Provérbios fala que o poder da vida e da morte está na nossa língua. Fala claramente isso. E é muito forte isso, porque Deus também fala que o que a gente fala, né? A gente pode trazer isso à existência, porque Ele mesmo fez. Ele falou que haja luz e houve. Ele criou a terra assim, com o poder da palavra. Então isso é forte demais. E essa reflexão é muito louca, porque a gente fala muita besteira, gente, muita besteira. A gente já fala muito, né? Eu acho que a gente deveria falar menos. As pessoas deveriam ficar mais caladinhas. Eu tenho visto isso e vivenciado isso. Que as pessoas estão falando demais, estão falando muita coisa errada. Muita besteira, coisas que magoam, que ferem, que trazem coisas ruins para elas mesmas. Enfim. Então, baseado nisso que a Bíblia diz, que o poder da vida e a morte está na palavra, e já sabendo toda essa história em Gênesis sobre o que Deus criou, tudo que Ele criou com o poder da palavra dele, e que somos deuses, né? E que faríamos coisas até maiores do que o próprio Criador, porque Ele mesmo diz na palavra. O que a gente está fazendo hoje que a gente está atrasando a nossa vida? Que a gente está atrasando os nossos projetos? Simplesmente com o que a gente fala. Quando a gente abre a boca e fala: eu não consigo, eu não sou bom o suficiente, eu não tenho forças, eu não sou forte, eu não sou bonito, eu não sou atraente, eu não sou capaz. Eu já falei muito isso, que eu não era capaz. Muitas coisas diante de mim, chegando, bênçãos chegando, e eu simplesmente falando que eu não era capaz. Eu não me sentia capaz. E olha que eu executava. Ainda fazia, mas com aquela insegurança, com aquela incerteza, principalmente no trabalho, sabe? Onde todas as pessoas me elogiavam. Vocês sabem, né? Ou quem ainda não viu os vídeos no início, eu trabalhava com estética facial. E eu era muito boa, sou, né? Porque a gente não deixa de ser muito boa no que fazia. Hoje eu tenho total consciência disso, sabe? Mas naquela época eu não me via assim. Eu me via muito pequena e incapaz. Mesmo tendo um estúdio grande, mesmo tendo funcionários, para ver como é louco isso, essa coisa do que a mente realmente nos governa, né? Mesmo naquela época eu tendo uma equipe legal e eu fazendo tudo, porque eu era desde o marketing até a limpeza, né? Porque quando a gente tem nosso próprio negócio e é um negócio pequeno, a gente tem que fazer tudo. A gente tem que postar, a gente tem que editar, a gente tem que fazer o serviço, a gente tem que cuidar da equipe, das coisas que a gente não faz. A gente tem que fazer cursos para se aperfeiçoar, para poder até fazer coisas que o profissional não está sabendo fazer. Eu lembro que tinha uma máquina de bronze lá, que era no final do meu estúdio, que eu ampliei ele, eu já estava com uma sócia. Só que essa sócia, ela queria trabalhar com bronzeamento artificial de máquina, né? E eu não conhecia nada, que aquilo era muito novo pra mim, eu não trabalhava com aquilo, né? E a gente foi fazer um curso pra aprender com a melhor daqui do Rio de Janeiro, que ela era tipo uma pioneira nisso, nesse segmento, já estava há muitos anos com isso, mudou a vida dela só trabalhando nisso, e a gente foi fazer um curso com ela. E o curso foi passado, ela passa toda a metodologia, né? A gente tinha os aparelhos, tinha tudo. A gente aprendeu a fazer, a gente ensinou, capacitou as funcionárias para executar aquele serviço, só que não estava bom o suficiente. Então eu precisei estudar ainda um pouco mais, porque até então a minha sócia, ela não ficava lá, quem ficava de frente era eu, e eu precisava fazer algo diferente. Aí teve um dia que me deu um estalo e eu falei assim com a minha secretária, a Gabi, eu falei assim: Gabi, senta aqui. A gente sentou no meu consultório, eu falei assim: hoje a gente tem que resolver isso, porque isso está me incomodando, não faz parte da minha área, mas está trazendo um aborrecimento para mim. Porque como era a parte do bronze, era a parte da minha sócia, eu ajudava a administrar ali, na equipe, porque a gente já tinha passado, né, o serviço. Mas eu não trabalhava ativamente naquilo, não é uma coisa que eu sabia fazer. Se chegasse uma cliente ali precisando de um tratamento facial,
que ela tivesse uma dor ali, um problema que era para ser resolvido, eu iria resolver. Mas aquilo não era o meu foco, né? Mas aquilo estava me angustiando. Eu falei assim, a gente tem que resolver isso. E a gente sentou lá e a gente criou uma fórmula nova, assim, um estalo, sabe? Eu fui falando para ela foi executando que, né, de acordo com os produtos que a gente havia comprado, e a gente chegou num ponto comum. E a pele dessa minha secretária na época, que hoje ela virou uma querida amiga, hoje a gente se fala até hoje. Ela é incrível, ela é uma menina jovem, muito, sabe, aquele sangue feliz, né? Ela é muito feliz, né? E ela falava pra mim, ela falava assim, cara, como que a gente vai fazer isso? Eu falei assim, a gente vai testar na gente. A gente tem 2 tipos de pele aqui, a pele que é extremamente branca, que é a minha, e a tua, que é uma pele morena, uma pele mais retinta. Então a gente vai conseguir resolver isso. E a gente fez os testes e deu muito certo, e os clientes gostaram muito, porque elas começaram a ver resultado, né? Que é o que não se vê por aí. E de uma maneira legalizada, porque geralmente quando as pessoas fazem esse tipo de procedimento, elas usam coisas que não se deve usar, que agridem a pele. Como eu já tinha estudado sobre isso, né? Como eu era ligada a essa área, porque eu tratava a pele, então, né? Eu era uma esteticista, então a gente trata, a gente não destrói. Então eu trabalhei com isso. Mas enfim, pra você entender a dimensão, sabe? De quando a gente tá disposto a querer realmente mudar e fazer algo. E eu quis fazer muito esse vídeo hoje, sabe? Porque às vezes a gente precisa dar bastas na nossa vida e a gente pode começar com o poder da nossa palavra, com a nossa mudança de mentalidade, que aí as coisas vão mudando. Porque ali eu comecei a ver, sabe, mesmo até o final, quando eu fechei o estúdio, que eu precisei mudar, que houve o meu divórcio, que aí tudo mudou na minha vida, mas ali eu vi, mesmo dentro daquele caos que eu tava vendo na vida pessoal, na minha vida profissional eu tava vendo que eu era boa. É um paradoxo muito louco, né? Mas foi muito gratificante, por quê? Porque eu vi que eu não podia ficar me sabotando, porque eu estava me sabotando com palavras. E naquela época eu não entendia o peso da palavra. Eu não entendia que tinha tanto poder a palavra, mesmo eu lendo a Bíblia desde aquela época. Mas hoje parece que expandiu a coisa. E hoje eu tenho muito cuidado com o que eu digo. Quando eu leio as coisas, eu tenho muito cuidado também. Até na roupa, eu evito usar roupas que tem algum dizer que não seja claramente uma coisa que eu veja que não vai influenciar, porque tem que ter muito cuidado. E ali eu vi e falei assim, não é isso, eu não sou ruim, eu sou boa no que eu faço, eu me esforço. Minimamente eu me esforço, eu posso não ser incrível, mas minimamente eu sou esforçada. E eu comecei a trazer isso para a vida do meu filho também, sabe? Que meu filho, ele é uma pessoa muito inteligente e ele também tem essas características. E de se colocar para baixo, de se diminuir. Aí eu comecei a não elogiá-lo, mas a mostrar a ele coisas. E ele começou a se ver. Aí quando ele começou a se ver, despertou. Caramba, não é bem por aí. Aí agora eu já elogio porque ele já aceita elogio, porque ele já interiorizou isso. E que a gente venha a ser essas pessoas, agentes de bênção na vida das outras. A começar por nós. Então que hoje você consiga, tranquilamente, a ser essa pessoa. A ser a pessoa que vai falar bênçãos, que vai declarar bênçãos. A nossa palavra é uma declaração para o universo, tanto para Deus, para os anjos e tanto para Satanás e seus demônios. A nossa palavra libera bênçãos ou maldições. São declarações, são decretos. E que hoje eu decreto na sua vida que você venha ser um agente de bênçãos, de paz e não do caos. Que você venha declarar para as pessoas que elas estão lindas, que elas estão felizes, que elas são abençoadas, sim. Eu comecei a adotar uma postura, e eu não falo isso com falsidade, tá? Porque às vezes pode falar assim, fala isso para todo mundo. Não, eu não falo isso com falsidade. Geralmente quando eu chego num lugar que eu vou conhecer uma pessoa, que eu já conheço a pessoa, mas eu vejo que a pessoa tá meio assim, eu sempre tento olhar para ela com olhos bons, com um olhar diferente. E eu geralmente falo assim, você tá tão bonita hoje, você tá tão bem hoje, nossa, como você tá linda. Eu sempre tento ver na pessoa alguma coisa para poder falar. E vou ser bem sincera, nunca é com falsidade. E eu vejo a pessoa mudar, eu vejo o rosto da pessoa mudar. E eu já observei que às vezes as pessoas precisam de um abraço,
Às vezes quando eu chego em determinado lugar, principalmente quando eu estou em algum grupo na igreja, alguma coisa assim, uma reunião de igreja, que eu dou um abraço na pessoa, a pessoa já muda. É impressionante como estamos carentes de abraços, todos nós. E quando eu falo uma palavra positiva, caramba, você tá linda, nossa, mas você tá... Sabe, eu sempre puxo alguma coisa boa. Ou é um brinco que a pessoa, nossa, mas que brinco lindo, ficou ótimo você. Sempre tento trazer a existência da pessoa, alguma coisa que ela se motive, sabe? E se realmente eu não ver nada, eu não vou falar nada, porque eu também não sei ser falsa. E se quando soa falso também, a pessoa não vai aceitar, não vai receber. Mas eu tenho visto a mudança das pessoas quando eu faço isso, sabe? Porque é o poder da palavra. A palavra pode mudar o sentimento da pessoa naquele momento que a pessoa está sentindo. A coisa muda, é impressionante. A coisa flui de uma maneira muito grande. E eu faço isso e eu não recebo isso não, tá? Agora eu posso estar até recebendo, mas eu nunca fui de receber isso, de pessoas verem coisas em mim. Mas é um exercício diário que a gente tem que fazer. Aí entra as crenças limitantes, que é o que te limita, né? Que é o que você vem escutando ou de coisas ruins, ou que você vem aceitando de coisas negativas, que você não pode aceitar mais, você tem que romper com isso hoje. Eu também declaro na tua vida isso, por fé, que você venha romper hoje, que você venha ser alguém diferente e que possa colapsar isso na sua vida e que você possa ajudar outras pessoas. Que a gente venha ser pessoas que venham contaminar com coisas boas, sabe? E cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala, porque o que você fala, o que você escuta, as músicas que você está escutando, as séries que você está vendo, isso tudo vai refletir na sua vida. E isso é real. Antes eu não acreditava nisso. Depois que eu parei de ver filme de terror, filme de suspense, tudo mudou. É impressionante como a coisa mudou. É assim, é impressionante. E eu sempre gostei desse tipo de filme, de série. E eu parei. A última que eu falei assim, não, essa última temporada eu vi, acabou. Eu falei assim, não vejo mais nenhuma. Porque realmente eu queria mudar isso. Porque eu tenho que viver também o que eu prego, né? Se eu falo uma coisa, eu tenho que estar vivendo aquilo. E eu sempre falo isso para as pessoas, então eu tenho que viver isso também. E eu vi que realmente... músicas, eu nunca fui de ouvir muito músicas de sofrência, essas coisas eu nunca curti muito. E eu sempre fico muito ligada na letra também. E realmente isso é real, porque tá entrando na nossa cabeça. Às vezes a gente tá ouvindo uma coisa que a gente não tem que estar ouvindo. A gente tá aceitando uma coisa que a gente não tem que estar aceitando. Tem uma música do Seu Jorge, que é uma música que eu adoro a batida da música, sabe? O clima da música é muito legal. Mas a história fala que ele tá, tipo, meio que interessado eu acho que é na cunhada dele, ou na cunhada não, na amiga da esposa, que a amiga da esposa tá dando mole pra ele. Gente, isso é adultério, sabe? E eu ouvi aquela música porque eu gostava da batida da música. Então hoje, quando essa música toca na rádio, eu troco, que ela não tá na minha playlist, né? Então quando toca na rádio eu troco, porque a música é gostosa de ouvir, né? Mas a letra não é uma letra saudável. Eu não quero estar passando por isso, que o amigo do meu marido vai dar em cima de mim e eu vou estar... Não, gente, pelo amor de Deus. E que tá todo mundo sabendo, que eu acho que o cunhado tá sabendo, a sogra tá sabendo, a galera toda tá sabendo, menos a pessoa mesma, né? Que poderia ser uma corna, um corno em potencial. E ele tá naquela situação. Eu não quero trazer isso pra minha vida. Eu não quero trazer esse tipo de coisa pra minha vida. Então eu não vou cantar isso. Eu não vou externar isso, porque eu não quero, né? E que isso possa acontecer na tua vida também. Que você possa ouvir músicas que vão te trazer coisas boas. Que você venha ficar feliz, se sentir amado, ou transmitir amor, né? Ou simplesmente músicas do cotidiano, mas que independente da batida, venha até a letra que venha condizer com o que a gente quer viver. Isso tudo tem a ver com o poder da palavra. E que você venha mentalizar isso hoje, que você venha refletir sobre isso hoje e venha transformar isso na sua vida, para que haja mudanças reais. Porque é nesses detalhes que a gente pode fazer a nossa parte de mudança. E deixa que estiver aqui para Deus fazer, Ele vai fazer, porque Ele já está fazendo. Eu creio que Ele já está fazendo. E que você possa receber isso hoje. Que você possa ser muito abençoado hoje. Essas são as palavras que eu declaro para você como um decreto para a sua vida, em nome de Jesus. E que Deus te abençoe. E que você venha mentalizar coisas grandes, boas, agradáveis. E que você venha ser muito abençoado.
e que você venha conseguir tudo que você deseja, tanto no material, quanto no espiritual, quanto no sentimental, em todas as áreas das nossas vidas. É isso que eu declaro hoje pra gente. Um beijo.